Na imensidão dos campos de Goiás, onde o verde abraça o céu e a tradição pulsa no ritmo das cavalgadas, algo diferente pairava no ar. A fazenda da família Costa, sempre tão viva com sons de risadas, cavalos e histórias, agora parecia engolida por um silêncio estranho, não o silêncio da paz, mas o da tensão. O tipo de silêncio que só quem conhece o peso da família e da responsabilidade consegue ouvir. Leonardo, homem de estrada, de palco e de fé, sentia no peito aquilo que o olhar ainda não confirmava. Sem precisar de palavras, ele percebeu, o clima havia mudado. Olhares que se desviavam. Toques que antes eram naturais agora se tornavam ausentes. E o mais inquietante, até o riso das crianças parecia menor. A energia da casa estava virada. Virgínia, sempre tão presente, agora se recolhia nas telas. Zé Felipe, normalmente sorridente, andava quieto, como quem carrega o mundo nos ombros. Leonardo, que aprendeu a observar mais do que interferir, assistia em silêncio, mas com o coração atento. Afinal, ele sabia que os maiores vendavais começam com uma brisa diferente. Tudo mudou de vez em uma noite de sexta-feira. Um jantar na varanda principal. Conversas soltas, carne na brasa, amigos rindo. E então, uma frase cortou o ar como uma faca. Hoje em dia, se uma mulher quiser, ela sustenta 3 gerações com um celular e um tripé. Disfarçada de opinião casual, a frase caiu como pedra no peito de Leonardo. Ele não precisava de legendas. Aquilo tinha destino certo, seu filho. Zé Felipe baixou o olhar. O pai, experiente, apenas sorriu, mas por dentro, já sabia, não podia ignorar. Na manhã seguinte, Leonardo fez o que sempre faz antes de decisões importantes. Montou seu cavalo preferido e cavalgou pelas trilhas que conhecia desde menino. Ali, entre árvores que guardam histórias e chão marcado por gerações, buscava clareza. Seus passos eram mais que físicos, eram orações em movimento. Horas depois, o inevitável chegou. Zé Felipe bateu à porta de seu escritório com os olhos marejados. A Virgínia queria conversar. Leonardo fechou a Bíblia devagar e seguiu o filho, como pai, não como cantor. Como homem que sabe que algumas batalhas não são vencidas com voz alta, mas com firmeza de espírito. Na casa grande, Virgínia o esperava. Braços cruzados. Rosto firme. Um silêncio denso se instalou entre os 3. As crianças, no andar de cima, brincavam alheias à tempestade que se formava. E foi ali, naquele encontro de gerações, entre orgulho, frustrações e mágoas não ditas, que Leonardo entendeu. As famílias são testadas não pelos dias de festa, mas pelos dias em que o amor precisa ser maior que o ego. Porque liderar uma família não é impor, é proteger. É saber a hora de falar e a hora de ouvir. É, às vezes, suportar o silêncio mais duro para evitar a palavra errada. E se você chegou até aqui, é porque sente que essa história te toca de alguma forma. Talvez você também esteja enfrentando um silêncio estranho em casa. Talvez perceba que as palavras não ditas pesam mais que as gritadas. Então eu te pergunto, você está pronto para ser a ponte e não o muro na sua família? Comenta aqui embaixo se essa história falou com você. Compartilha com alguém que precisa entender que às vezes, o maior ato de amor é ouvir. E se quer mais histórias como essa, reais ou inspiradas na vida, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente. Porque aqui, cada história é uma semente de transformação. Leonardo apenas assentiu com a cabeça e se sentou. Não disse uma palavra. Não havia necessidade. O olhar dizia mais do que qualquer frase poderia expressar. Virgínia, determinada, começou. Disse que não era mulher de fingir, que ela e Zé Felipe estavam em fases diferentes, e que havia decidido terminar. As palavras caíam como pedras. Pesadas, diretas. Zé baixou a cabeça, silencioso. Leonardo, impenetrável, permaneceu ali, ouvindo, respirando fundo. Virgínia continuou. E com a frieza de quem tenta parecer firme enquanto o coração treme, confessou. Admirava o que Leonardo construiu, mas o mundo mudou. Disse, com amargura camuflada, que ganhava mais do que Zé, muito mais. Que uma única publicação nas redes sociais bancava a vida dos filhos e netos. E que viver com alguém que parecia viver à sombra do pai era difícil.
Silêncio. Mas ela não parou. Revelou que, no início, admirava o jeito simples de Zé, seu coração bom. Mas com o tempo, essa admiração sumiu. E então, num golpe quase fatal, confessou, já teve vontade de trair. Nunca fez, mas pensou. Foi quando Zé levantou os olhos, tomado por um choque visível. Antes que reagisse, Leonardo segurou seu braço, firme, com uma voz baixa que cortou a tensão como lâmina. Deixa ela terminar. O ar na sala sumiu. Os pássaros, lá fora, pareciam ter parado de cantar. O mundo congelou por instantes. Virgínia, já emocionada, tentava manter o tom firme. Disse que a decisão era final, que cuidariam dos filhos juntos, mas que como casal, não dava mais. Leonardo então se levantou. A expressão era calma. Mas o olhar, aquele olhar dizia tudo. Caminhou até a janela, respirou fundo. E quando se virou, era como se toda a história da sua vida estivesse em seus olhos. Foi aí que começou a virada. Com voz serena, mas carregada de verdade, ele disse: Você falou que perdeu a admiração. Mas a admiração de verdade não nasce do dinheiro. Ela nasce da convivência, da lealdade, da paciência com o outro quando ele não está no melhor momento. Não havia julgamento em suas palavras. Havia sabedoria. Você pensou em trair? Eu não te julgo. O mundo hoje está cheio de distrações. Mas quem ama de verdade protege até do que sente. Porque amor é responsabilidade. Virgínia, pela primeira vez, engoliu seco. Baixou levemente os olhos. Não era uma bronca. Era um espelho. Leonardo continuou. Você quer crescer. E tá certa. Toda mulher tem esse direito. Mas sabe qual é o problema? Vocês confundiram parceria com competição. E num casamento, ninguém está ali para competir. Está para somar. Quando um ganha, o outro ganha. Quando um cai, o outro levanta. Se não, vira sociedade. Não família. As palavras eram sóbrias, diretas, ditas com o peso de quem viveu tudo isso, sem manual, sem filtro, sem rede social. Leonardo então caminhou até um móvel lateral. Pegou um porta-retrato. Uma foto antiga, de Zé Felipe pequeno, no colo do pai, no primeiro rodeio que foram juntos. Você olha para ele hoje e vê um cara simples, quieto, que canta suas modas e cuida dos filhos. E talvez ache que falta ambição. Mas você não sabe o quanto ele lutou para não se perder nesse mundo de fama. Porque fama, Virgínia, fama é fumaça. Um sopro, e some. E o que sobra, é isso aqui. Ele apontou para a foto. Família. Zé Felipe, ali sentado, desabou. Os olhos vermelhos, a cabeça baixa. Pela primeira vez, talvez, ele sentia que alguém tinha dito tudo o que ele mesmo não conseguia expressar. E é por isso que essa história precisa ser contada. Não é sobre Leonardo, nem Virgínia, nem Zé. É sobre nós. Sobre casamentos que viram disputas. Sobre famílias que se esquecem de somar. Sobre gente que mede amor em números, mas esquece que os sentimentos não cabem em uma planilha. Talvez você também esteja enfrentando uma crise. Talvez tenha se sentido menos, ou em desvantagem, ou até em dúvida sobre continuar. Mas hoje, Leonardo nos lembra: amor não é palco, é bastidor. Amor não é quem aparece mais, é quem permanece mais. Amor não é quem fala mais alto, é quem escuta mais fundo. Se essa história tocou seu coração, comenta aqui embaixo amém, para que mais pessoas recebam essa mensagem. Compartilha com alguém que precisa refletir sobre o que realmente vale a pena. E se quer continuar recebendo histórias que inspiram, emocionam e transformam, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Porque aqui, cada narrativa é uma semente de sabedoria. Que Deus te abençoe. E que o amor verdadeiro, aquele que constrói e não destrói, sempre encontre espaço no seu lar. Leonardo se aproximou do filho com o coração pesado. Colocou a mão em seu ombro e,
com a serenidade de um pai que já enfrentou mais do que o mundo imagina, disse: "Você não falhou, meu filho. Você só tentou ser marido e pai num tempo em que isso já não vale tanto, mas isso não muda quem você é." Foram palavras que carregavam mais do que consolo. Era um escudo invisível contra a culpa que ameaçava destruir Zé por dentro. Virgínia, que até então mantinha a postura firme, começou a tremer. Sentou-se no sofá, o semblante antes altivo agora se desfazia. As mãos se cruzaram no colo, como se buscassem algum apoio que nem ela sabia onde encontrar. Leonardo se virou para ela uma última vez. E com um olhar calmo, porém afiado, disse: "Você falou que uma publi sua pode aposentar até os netos. Mas já parou para pensar no que uma história de amor bem vivida ensina para eles? Já pensou no valor de crescer vendo os pais unidos, mesmo quando o mundo inteiro diz que não vale a pena insistir?" E foi nesse exato instante que Maria Flor entrou na sala nos braços da babá. A menina, que havia acordado com o tom de voz elevado, correu até o pai assim que o viu. Zé a pegou no colo, tentando conter as lágrimas. E ali, entre palavras amargas e corações partidos, um gesto puro mudou o ambiente. O constrangimento deu lugar à tristeza. E a dor se espalhou como um perfume amargo, impregnando as paredes da casa com o cheiro do que poderia ter sido. Leonardo caminhou até a porta. Antes de sair, sem olhar para trás, deixou uma última verdade: "Eu não sou melhor que ninguém. Mas se tem uma coisa que eu sei é o quanto custa construir uma família. E o quanto dói ver uma sendo destruída. Que Deus abençoe vocês. E que cada um saiba o que plantou aqui hoje." Fechou a porta devagar. Mas o som da madeira se encontrando com o batente ecoou mais alto do que qualquer discussão. Lá fora, o céu de Goiás se cobria lentamente. O sol, como testemunha silenciosa, se escondia por trás das nuvens. Leonardo não falou com ninguém. Caminhou direto até a baia. Montou em seu cavalo e cavalgou sem rumo, pelas trilhas que conhecia de cor. As mãos firmes nas rédeas, os olhos úmidos, o coração partido. Aquela não era uma manhã comum. Na casa, Virgínia sentou-se sozinha na varanda, o olhar perdido nas montanhas. Pela primeira vez em muito tempo, não postou nada. Nenhuma story. Nenhum reels. Nenhuma frase motivacional. Só o silêncio. Zé Felipe ficou com os filhos. Sabia que a vida havia mudado, mas ainda não entendia como seguiria a partir dali. A única certeza que tinha era que havia perdido mais do que uma esposa. Perderá a chance de manter sua família inteira. E isso, nenhum contrato milionário poderia curar. O dia terminou com portas fechadas, corações abertos e uma dor que ninguém ousava nomear. Porque o que parecia ser só mais um rompimento de celebridades, era, na verdade, o início de uma ferida que levaria muito tempo para cicatrizar. Nos dias seguintes, o clima na fazenda era de uma tensão invisível. Ninguém mais tocava no assunto, mas todos sabiam, algo se rompeu ali. E não era apenas o casamento. Era um pilar da família que cedeu em silêncio. Leonardo se fechou no próprio mundo. Voltou à sua rotina de homem do campo com um ar quase monástico. Passava horas sozinho, caminhando pelas pastagens, alimentando os animais, ou sentado sob o ipê roxo onde escreveu suas primeiras canções. À noite, lia livros antigos, ou simplesmente ouvia o vento. Mas dentro dele, algo não calava. A dor de ter perdido mais do que imaginava. Enquanto isso, Virgínia voltou para Goiânia com os filhos. Na internet, tudo parecia normal. Ela sorria, mostrava a rotina, anunciava novos contratos, recebia presentes caros. Mas nos bastidores, a angústia era real. Uma sombra que ela não conseguia nomear. Zé Felipe mergulhou em silêncio, compondo músicas que não mostrava a ninguém, cantando para si mesmo, tentando entender se, em algum momento, poderia ter feito diferente. Foi nesse cenário que Leonardo tomou uma decisão inesperada. Pegou o carro sozinho e foi até Goiânia visitar os netos. Sem avisar, sem segurança, sem holofotes. Quando chegou, foi atendido pela babá. Virgínia, surpresa, apareceu no portão. O rosto neutro. O olhar inquieto.
Leonardo, você por aqui? Vim ver meus netos. Ela hesitou, mas abriu o portão. As crianças correram para o avô. Maria Alice mostrou um desenho. Maria Flor pediu colo. José Leonardo sorriu largo. Leonardo riu, abraçou, brincou, mas depois pediu para falar com Virgínia. Sozinhos no escritório, a porta se fechou. E o clima mudou. Você me chamou de ultrapassado, de alguém que não entende o mundo novo. Tudo bem. Mas a forma como você tratou meu filho, não tem desculpa. Ele se anulou por você. E você jogou isso no lixo. Virgínia respirou fundo, tentando se controlar. Eu nunca pedi para ele se anular, Leonardo. Ele fez isso por escolha. Eu segui crescendo, e ele parou. Isso não é culpa minha. O silêncio voltou. Mas dessa vez, não era de rancor. Era de realismo. De duas gerações olhando para a mesma dor, por prismas diferentes. Se essa história tocou seu coração, comente Família Vale Mais aqui embaixo. Compartilhe com alguém que talvez precise ouvir isso hoje. E se você quer mais histórias que emocionam, inspiram e te fazem refletir sobre o que realmente importa na vida, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Porque às vezes, uma história é tudo o que a gente precisa para enxergar a própria. Na sala, o clima era denso como tempestade prestes a cair. Mas Leonardo, com a voz firme, bateu com a palma da mão sobre a mesa. Não foi agressivo, foi verdadeiro. Pela primeira vez, ele levantou o tom. Você não entendeu nada. Crescer não é atropelar. Crescer é puxar junto. Levar quem tá com você. Você não casou com um homem, Virgínia. Você casou com uma história, com uma família, com valores. E você tinha tudo. Tudo, e destruiu. A sala mergulhou no silêncio. Não havia argumento. Eu te defendi para todo mundo. Quando diziam que você era só fama, só maquiagem, eu dizia, não, ela é coração, ela é família, ela tem luz. Mas agora, nem sei mais. O rosto de Virgínia ficou vermelho, mas não de raiva. De vergonha. Pela primeira vez, ela abaixou os olhos. Sentiu, ali, o peso do que havia feito. Sem gritos. Sem escândalos. Apenas a verdade nua e crua sendo servida sem anestesia. Leonardo se levantou. Você acha que isso tudo é sobre dinheiro? Sobre publis? Sobre número de seguidores? Não é. É sobre os seus filhos. Sobre o que eles vão lembrar de você daqui a 20 anos. Você acha que eles vão se orgulhar da mulher que separou tudo porque ganhava mais, ou da que segurou a barra por amor mesmo com tudo desabando? Ela chorou. Silenciosamente. Porque não havia como rebater. As palavras de Leonardo tinham o peso das raízes. Da história. Do amor de verdade. Atingiram onde mais doía, no coração de uma mulher que, no fundo, ainda sonhava com uma família, mas não soube como cuidar da que tinha. Leonardo pegou o chapéu. Abriu a porta. E antes de sair, disse: você ainda tem tempo de ser diferente. Mas precisa começar agora, antes que eles cresçam. E vejam tudo isso com os olhos da razão. As crianças correram atrás dele. Ele as abraçou uma por uma, com um amor que não cabe em legenda de rede social. Virgínia ficou na porta. Chorava sem som. Sozinha. Naquela noite, de volta à fazenda, Leonardo trancou-se no quarto. Pegou seu caderno e escreveu apenas: perder um casamento é triste, mas perder o respeito é um luto que não termina. O Brasil seguia acreditando na narrativa de uma separação madura, de um fim pacífico. Mas só eles sabiam o que havia acontecido por trás daquelas portas. Só eles sabiam o quanto doeu. E o pior ainda estava por vir. Dias depois, Leonardo recebeu uma ligação. Um funcionário antigo da fazenda, homem de confiança, o avisou. Antes da separação, Virgínia havia feito movimentações financeiras delicadas, usando o nome das empresas dos filhos para contratos milionários. Legalmente possível, mas moralmente questionável. Pior ainda,
solicitou que os avós paternos fossem excluídos de qualquer aparição futura nas redes das crianças. Leonardo não gritou, não rebateu, apenas andou por horas. Subiu até o topo do morro onde costumava ver o pôr do sol com Zé Felipe ainda menino. Sentou-se no mesmo banco de madeira e chorou. Ali, compreendeu, não era mais só sobre orgulho ferido. Era sobre laços sendo cortados em nome de métricas. Netos crescendo cercados de câmeras, mas longe da essência. Transformados em produtos. No dia seguinte, chamou o filho para conversar. Contou tudo. Mostrou os dados. Zé ficou em choque. Tentou defender Virgínia. Mas no fundo, sabia. Sabia que a sede por controle havia ultrapassado os limites. Foi então que Leonardo fez o pedido mais difícil. Pediu que Zé ficasse um tempo com ele. Longe das redes. Longe do barulho. De volta à essência. E Zé aceitou. Pela primeira vez, ele mesmo quis o silêncio. Os dias seguintes foram de recomeço. Pai e filho tocavam violão juntos. Pescavam. Relembravam a infância. As crianças vinham aos finais de semana. E Virgínia, mesmo relutante, permitiu. Foi nesse convívio que Zé Felipe finalmente entendeu o que Leonardo sempre tentou dizer. Um dia, vendo os netos correrem entre os pés de manga, ele olhou para o pai e disse: Pai, obrigado. Obrigado por não ter gritado. Por não ter me julgado. Por ter me amado mesmo quando parecia impossível. Leonardo sorriu. Olhou para o céu e respondeu: É assim que se ama, meu filho, no silêncio, no cuidado e, principalmente, no exemplo. Naquela noite, Leonardo escreveu de novo em seu caderno. Mas dessa vez, não era desabafo. Era lição. O mundo aplaude quem brilha. Mas só Deus reconhece quem sustenta. E quem sustenta, muitas vezes faz isso em silêncio. Hoje, ninguém sabe exatamente como está o coração de Virgínia. Publicamente, segue brilhando. Mas dentro da família, ficou um vácuo. Um silêncio que talvez nunca mais seja preenchido. Zé, aos poucos, reconstrói sua identidade. Longe das comparações. Longe da exposição. E Leonardo continua sendo o alicerce. Mesmo quando ninguém vê. E se essa história tocou algo dentro de você, se despertou uma lembrança, um valor ou uma saudade, comente aqui embaixo. Família é raiz árvore. Compartilhe com quem precisa lembrar que sucesso de verdade não se mede em números, se mede no que a gente constrói com amor, presença e verdade. E se quer continuar recebendo histórias que inspiram e transformam, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Porque aqui, cada narrativa é uma semente plantada no seu coração.